João 4, 1-6. Jesus atravessa Samaria, encontro próximo ao poço de Jacó. Jesus, sabendo que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Era necessário passar pela Samaria. Chegou, portanto, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Neste logion, vemos Jesus atravessando barreiras sociais e culturais para se encontrar com a humanidade no lugar de necessidade. Espiritualmente, o encontro no poço simboliza a fonte da vida espiritual, o acesso direto à graça de Deus e a disposição de Cristo em aproximar-se de todos, sem preconceito. O poço de Jacó representa a tradição e a história do povo, enquanto Jesus traz a renovação e a vida que flui do Espírito. Compreender este ensinamento nos ajuda a superar barreiras de preconceito, indiferença e orgulho espiritual. Cura a solidão, a desconfiança e a rejeição. Emocionalmente, desperta acolhimento, empatia e abertura ao outro. Comportamentalmente, inspira hospitalidade, humildade e disposição para o serviço. Socialmente, promove integração, respeito à diversidade e comunhão sincera. As virtudes despertadas incluem paciência, humildade, sensibilidade, empatia, coragem de ultrapassar convenções e disposição para servir. Ao interiorizar este ensinamento, experimentamos transformação, aprendemos a valorizar encontros que nutrem a alma, a aproximar-nos do outro com atenção e amor, e a reconhecer que Jesus se aproxima de nós em nossas necessidades, mesmo nas circunstâncias mais comuns e simples. Na prática, somos chamados a atravessar nossas próprias barreiras internas e externas, a buscar relacionamentos que nos conduzam à vida espiritual, e a reconhecer a ação de Cristo em todos os momentos da vida cotidiana. Deve-se oferecer atenção, escuta e presença, assim como Cristo se faz presente junto ao poço da vida de cada pessoa. Versos paralelos reforçam este princípio. Em João capítulo 7, versículo 37, Jesus declara: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Em Isaías capítulo 55, versículo 1, encontramos: "A todos os sedentos, vinde às águas." Em Salmos capítulo 42, versículo 1, o salmista expressa: "Como suspira a corça pelas correntes de água, assim minha alma suspira por ti, ó Deus." Este elogio nos mostra que Jesus se aproxima de cada um de nós, oferecendo água viva, vida espiritual e renovação. Nos esclarece sobre a atenção, a empatia e a coragem de atravessar barreiras humanas para viver a vida que Deus quer para nós. Logion 2, João 4, 7-15. Conversa com a mulher samaritana, Jesus fala da água viva. Uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus disse a ela: "Dá-me de beber." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. A mulher samaritana respondeu: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse: "Senhor, não tens com que tirar água, e o poço é fundo. De onde, pois, terias essa água viva? Acaso és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Neste logion, vemos Jesus revelando à mulher samaritana a água viva, que simboliza a vida espiritual que flui do Espírito de Deus. Ele mostra que a satisfação verdadeira não vem de fontes humanas, nem de tradições ou riquezas, mas do encontro com o Verbo encarnado. Espiritualmente, a água viva representa o renascimento, a renovação interior e a presença constante de Deus na alma. Compreender este ensinamento cura a sede espiritual, a solidão, a ansiedade e a sensação de vazio. Emocionalmente, promove esperança, paz e confiança. Comportamentalmente, nos incentiva a buscar o bem e a viver em coerência com o amor divino. Socialmente, desperta acolhimento, compreensão e comunicação sincera, superando preconceitos e divisões.
As virtudes despertadas incluem fé, paciência, humildade, discernimento e abertura ao espírito. Ao interiorizar este logion, somos transformados, aprendemos que o verdadeiro sustento e plenitude vem da comunhão com Deus, e que devemos buscar a vida espiritual em vez das satisfações temporais. Na prática, devemos aproximar-nos de Cristo, confiar na Sua palavra, permitir que Sua presença nos transforme e jorre em nós a fonte de vida eterna. Devemos oferecer essa água viva aos outros, partilhando a fé e o amor, ajudando a saciar a sede espiritual do próximo. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Isaías capítulo 55, versículo 1, Deus diz: a todos os sedentos, vinde às águas. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, lemos: meu povo fez para si um altar inútil, e beberam água de cisternas quebradas. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, é mencionado: o Cordeiro que está no meio do trono os guiará às fontes das águas da vida. Este logion nos revela que Cristo é a fonte de vida verdadeira, e que beber desta água viva nos conduz à plenitude, à renovação espiritual e ao encontro com Deus. Nos ensina a buscar a essência, a verdade e a vida que Ele oferece, aproximando-nos da mente que Cristo quer para cada um de nós. Logion 3, João 4, 16 a 18. Jesus revela a vida pessoal da mulher, reconhecimento do pecado e sinceridade. Jesus disse a ela: vai, chama teu marido, e vem aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Neste logion, Jesus revela à mulher samaritana o seu passado e sua situação presente, mostrando que ele conhece a verdade íntima de cada pessoa. Ele não faz isso para condenar, mas para trazer consciência e oportunidade de transformação. Espiritualmente, este encontro simboliza a necessidade de sinceridade, reconhecimento do próprio pecado ou falhas, e abertura para a graça de Deus. Compreender este ensinamento cura sentimentos de culpa, vergonha, medo do julgamento e autodepreciação. Emocionalmente, promove honestidade consigo mesmo e aceitação da verdade. Comportamentalmente, incentiva escolhas mais coerentes e responsáveis. Socialmente, desperta integridade, empatia e respeito ao próximo. As virtudes despertadas incluem humildade, coragem, sinceridade, consciência e abertura à transformação espiritual. Ao interiorizar este logion, somos transformados, aprendemos que a vida verdadeira começa quando reconhecemos nossas limitações e permitimos que o Verbo nos guie para a mudança. Na prática, devemos enfrentar nossa própria realidade com honestidade, aceitar ajuda divina, e abrir espaço para que Cristo opere em nosso coração. Devemos aplicar isso em nossas relações, sendo sinceros, conscientes e dispostos a crescer em verdade e amor. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Salmos capítulo 51, versículos 3 e 4, lemos: confessa os teus pecados ao Senhor, e Ele te perdoará. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, é dito: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Este logion nos ensina que Cristo conhece o íntimo de cada ser e que a sinceridade diante dele é o caminho para a transformação. Reconhecer nossas falhas não nos afasta de Deus e, pelo contrário, nos aproxima da vida verdadeira, da luz e da graça que Ele oferece, alinhando-nos à mente que Cristo quer para nós. Logion 4, João 4, 19 a 26. Diálogo sobre adoração, verdadeira adoração em espírito e verdade, revelação de Jesus como Messias. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram a Deus neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito,
e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a ele: Eu sei que vem o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Neste Logion, Jesus ensina sobre a verdadeira adoração, não depende de lugares, rituais ou tradições, mas da relação direta com Deus, em espírito e em verdade. Espiritualmente, revela que o culto autêntico nasce da sinceridade, da consciência da presença divina e da abertura para o Verbo de Deus. Compreender este ensinamento cura superficialidades na fé, confusões religiosas e a tendência de buscar Deus apenas em formas externas. Emocionalmente, promove paz, confiança e segurança na presença de Deus. Comportamentalmente, inspira coerência entre crença e ação, evitando hipocrisia. Socialmente, desperta respeito, tolerância e acolhimento, reconhecendo que Deus transcende divisões humanas. As virtudes despertadas incluem sinceridade, humildade, fidelidade, discernimento espiritual e entrega ao Espírito. Ao interiorizar este Logion, somos transformados, aprendemos que a verdadeira adoração flui do coração aberto, da consciência de Deus presente em nós e da comunhão autêntica com o Verbo. Na prática, devemos buscar uma vida de integridade espiritual, orar com sinceridade, viver em harmonia com os princípios de Cristo e cultivar a presença de Deus em cada momento. Devemos aplicar isso em nossas ações, pensamentos e palavras, reconhecendo que a fé verdadeira é interior e viva. Versos paralelos reforçam este princípio. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em Salmos capítulo 133, versículo 1, lemos: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito: O que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Este Logion nos ensina que Cristo revela o caminho da verdadeira adoração, mostrando que a espiritualidade genuína transcende formas externas e ritualísticas. Reconhecer Jesus como Messias é entrar em comunhão com o Pai em espírito e em verdade, alinhando-nos à mente que Cristo quer para nós e despertando uma fé viva, coerente e transformadora. Logion 5, João 4, 27-30. A reação da mulher e o testemunho à cidade, evangelização imediata. Neste momento, os discípulos chegaram e se admiraram de que ele falasse com uma mulher. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, porventura não será este o Cristo? E saíram da cidade e foram ter com Jesus. Neste Logion, vemos a reação imediata da mulher ao encontro com Jesus e seu impulso de testemunhar à cidade. Simbolicamente e espiritualmente, a passagem revela a transformação interior que o encontro com o Verbo provoca, a verdade revelada gera convicção e desejo de compartilhar. O Espírito Santo age na vida da pessoa, despertando fé viva e coragem para anunciar o que foi recebido. Compreender este ensinamento cura a passividade espiritual, a falta de coragem para testemunhar a fé e a incerteza diante de desafios de evangelização. Emocionalmente, fortalece a confiança, a alegria e a motivação. Comportamentalmente, estimula a ação imediata e coerente com a fé interior. Socialmente, gera impacto positivo, incentivando outros à busca do conhecimento espiritual e da verdade divina. As virtudes despertadas incluem fé ativa, entusiasmo, diligência espiritual, humildade e coragem para compartilhar a experiência com Deus. Ao interiorizar este Logion, a transformação é visível. A pessoa que reconhece a presença do Verbo sente-se compelida a viver e anunciar a verdade, tornando sua vida um testemunho da graça recebida. Na prática, devemos agir com prontidão quando sentimos o chamado do Espírito, compartilhar experiências de fé, orientar outros pelo testemunho e viver coerentemente com o que professamos. Devemos ser canais da revelação divina, permitindo que a presença de Cristo em nós inspire ação transformadora em nossa comunidade. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Atos capítulo 1, versículo 8, lemos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, está escrito:
prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, encontramos a grande comissão: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este elogio nos ensina que o verdadeiro encontro com Cristo desperta testemunho ativo, fé transformadora e coragem para compartilhar o Evangelho. Reconhecer Jesus como Messias não é apenas experiência interior, mas impulso para a ação, aproximando-nos da mente que Cristo quer para nós e permitindo que o Verbo atue em nós e através de nós, iluminando outros com a luz da verdade divina. Logion 6, João 4, 31 a 38. Discipulado e missão, colheita espiritual e tempo de trabalhar. Enquanto os discípulos rogavam a Jesus, dizendo: Rabi, come, ele respondeu: tenho alimento que vós não conheceis. Disseram então os discípulos uns aos outros: alguém trouxe-lhe de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não pensais vós que eu vos digo, necessário vos é que eu vos diga: levantai os olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que se regozije o semeador juntamente com o ceifeiro. Porque neste sentido é verdadeiro o que diz: um semeia, e outro ceifa. Eu vos enviei a ceifar o que não tendes trabalhado, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Neste Logion, Jesus ensina sobre o discipulado, a missão e o trabalho espiritual. Simbolicamente, os campos brancos representam as almas prontas para receberem a palavra de Deus, e a ceifa espiritual indica a necessidade de semearmos o Evangelho e colhermos frutos de fé. A mensagem central é que cada discípulo deve focar em cumprir a vontade de Deus, participando ativamente da obra de salvação. Compreender este ensinamento cura o desânimo espiritual, a passividade, a procrastinação na missão e a sensação de impotência diante da necessidade de servir. Espiritualmente, fortalece a diligência, a fé e o senso de propósito. Emocionalmente, promove satisfação e alegria ao ver frutos de esforço e dedicação. Comportamentalmente, estimula a disciplina e ação contínua em prol do bem. Socialmente, gera comunidades mais conscientes e ativas, unidas pelo trabalho pelo reino de Deus. As virtudes despertadas incluem dedicação, diligência, paciência, responsabilidade, generosidade e alegria em servir. Ao interiorizar este Logion, o discípulo compreende que a missão é contínua e que cada esforço realizado em amor produz frutos eternos, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Na prática, devemos identificar os campos que necessitam de nossa atenção, sem esperar reconhecimento imediato, e atuar com perseverança e fé, contribuindo para a colheita espiritual. Devemos trabalhar em equipe, respeitando o esforço de outros e complementando aquilo que já foi iniciado, lembrando que o reino de Deus cresce pela cooperação e pelo serviço dedicado. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, lemos: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Este elogio nos ensina que o discipulado verdadeiro é ação, trabalho e serviço à vontade de Deus. A ceifa espiritual exige atenção, diligência e cooperação, mostrando que a colheita de almas e a expansão do reino dependem da ação coordenada e fiel dos discípulos. Viver este ensinamento nos aproxima da mente de Cristo, que nos chama a trabalhar no campo do Pai com fé, amor e perseverança, reconhecendo que cada semeador e cada ceifeiro participa da mesma obra divina. Logion 7, João 4, 39 a 42. Fé de muitos samaritanos e reconhecimento de Jesus como Salvador do mundo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava: Disse-me tudo quanto tenho feito. E, saindo da cidade, foram ter com ele, e rogavam-lhe que permanecesse com eles.
E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não cremos somente por causa do que disseste, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, o Cristo. Neste Logion, vemos a fé que cresce através do testemunho e da experiência direta com Jesus. Simbolicamente, a mulher samaritana representa cada discípulo que encontra a verdade e compartilha o Evangelho, e os samaritanos que acreditam representam aqueles cujos corações são tocados pela palavra e pelo testemunho fiel. O reconhecimento de Jesus como Salvador do mundo indica a expansão da salvação para além de barreiras culturais, sociais e religiosas. Compreender este ensinamento ajuda a curar o espírito de dúvida, o isolamento, a incredulidade e a indiferença espiritual. Emocionalmente, promove confiança, alegria e esperança. Comportamentalmente, incentiva a partilha da fé, a comunicação da verdade e o serviço ao próximo. Socialmente, fortalece comunidades unidas pela fé e pelo testemunho sincero, mostrando que a experiência espiritual compartilhada multiplica o impacto da mensagem divina. As virtudes despertadas incluem fé, coragem, humildade, zelo, gratidão e espírito missionário. Ao interiorizar este Logion, o discípulo compreende que o testemunho pessoal é poderoso, e que cada ação e palavra podem conduzir outros ao conhecimento de Cristo. A transformação interior consiste em reconhecer o valor do testemunho autêntico e da experiência pessoal na propagação da fé. Na prática, devemos buscar viver o Evangelho de forma coerente, compartilhar com outros a verdade que transformou nossas vidas, e abrir nossos corações para acolher aqueles que se aproximam da fé. Devemos também valorizar o aprendizado e a experiência direta de cada um, compreendendo que a fé é fortalecida tanto pelo ouvir quanto pelo ver e experimentar a ação do Verbo. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Atos capítulo 8, versículos do 35 até 40, encontramos o etíope eunuco, que, depois de ouvir e compreender a palavra, creu e se alegrou. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, está escrito: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, lemos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Este Logion nos ensina que a fé se multiplica pelo testemunho sincero e pela vivência da palavra. Viver este ensinamento nos aproxima da mente de Cristo, que deseja que sejamos instrumentos de salvação, partilhando com amor e verdade a mensagem que transforma corações e conduz à vida eterna. A experiência direta com o Verbo e o compromisso em testemunhar sua obra tornam o discípulo ativo na ceifa espiritual, fortalecendo a fé pessoal e coletiva.